Atenção, correção do FGTS ADI 5090 no STF 99/2013/2024. Mas afinal, o STF liberou ou não os atrasados e se liberou, o que falta para o brasileiro poder receber os seus direitos? São 1,7 milhão de ações já protocoladas, pessoal. Então, todas essas pessoas merecem o seu direito de receber. A dúvida que o STF não deixou claro é qual a forma de pagamento desses atrasados, qual índice vai ser utilizado, porque muita gente comentou, pô, mas o Barroso ele já tinha cantado a pedra, o Barroso já tinha feito o voto para que essa modulação de efeitos fosse a partir de 2025. Ou seja, modular efeitos, pessoal, se você não ouve essa expressão, você não está entendendo, é modular, né? Sabe, bloco modular, você vai montando do jeito que você quer? Então, primeiro você vai decidir, os trabalhadores, eles têm direito ou não a corrigir esse FGTS? E o STF falou que sim. Falou que ó, o índice oficial a partir de agora vai ser TR mais 3%, mais distribuição de lucros, desde que isso não seja inferior ao IPCA. Então, essa foi a primeira grande vitória dos trabalhadores. Mas, você falar que é daqui para frente, isso não resolve o pretérito, os retroativos. E o que faltou então? Faltou falar. Então, qual o índice? Daqui para trás, qual o índice a ser utilizado? Vai ser o da poupança, igual o pessoal está comentando? Só que vocês viram, na própria correção do FGTS, o Barroso, ao declarar o resultado, ele fala, olha, eu mesmo fui voto vencido. Então, pessoal, aqueles ministros que votaram pelo índice da poupança foram votos vencidos e não teve modulação a partir de 2025. Afinal, pessoal, é isso que eu quero que você entenda, que a decisão do Barroso, ela não foi a vitoriosa. O voto dele não foi o voto vencedor. Não prevaleceu a tese do Barroso. Ah, professor, agora eu captei a mensagem. Eu não tinha entendido, era isso. Mas então, como que ficou, né, pessoal? É isso que eu quero trazer aqui direto do site do STF, para não ter dúvidas. Eu já vou colocar aqui na tela para vocês. Olha aqui, a certidão de julgamento, decisão. Deixa eu colocar na tela. Ei, professor, aqui, ó. Vamos lá então, vamos entender. Procedente em parte. Por quê? Procedente, então, uma ação que visa declarar a inconstitucionalidade de um artigo de lei que tratava da correção do FGTS. Então, o dinheiro de 99 até hoje, ele vinha sendo corroído pela inflação. Aquele créditos JAN, né, juros e atualização monetária, aquilo lá não vale de nada, aquilo lá perde para a inflação. Então, não se iluda. Ok, então foi procedente, só que foi procedente em parte. E a decisão final por escrito, ainda não teve, isso aqui é publicação da ata de julgamento, tá? Mas não publicação do acórdão ainda, tá? E aí, o tribunal, por maioria, e nos termos do voto médio do ministro Flávio Dino, redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc. Isso aqui também o pessoal não está entendendo, eu já vou te explicar. Ex nunc é que não retroage, é daqui para frente. Mas, para você fazer esses efeitos, você precisa de 8 ministros. Calma que eu vou te explicar. Vamos terminar de ler e eu já vou explicar por que isso aqui ainda não está valendo e por que você merece receber os seus atrasados. Olha só. A contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento. Tá. Remuneração das contas vinculadas na forma legal TR mais 3% ao ano, que já era o índice utilizado, mais distribuição dos resultados auferidos. Então, oficializou a distribuição de lucros, não vai ficar com a Caixa Econômica, tem que ficar com os trabalhadores, em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação, o IPCA, em todos os exercícios. O que você depreende? O que você entende disso? Em todos os exercícios. Ao nosso ver, seria de 99 até hoje. Mas calma lá, porque ele colocou esse efeitos ex nunc a contar da publicação da ata de julgamento. Então calma lá. O ponto B. Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. Então está aqui. Vencidos.
os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, que julgavam parcialmente procedente o pedido para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, modulando os efeitos para novos depósitos efetuados a partir de 2025. Então, essa modulação de efeitos, ela não passou. Falar que é de 2025 em diante, isso era o pedido dos 3 primeiros ministros que votaram, mas isso não foi procedente. Então, coloca uma borracha no voto do Barroso na sua cabeça. Desvincula isso. Não foi o voto vitorioso. Então, por um lado, o voto do Barroso era ruim, por utilizar o índice da poupança, que é melhor do que o índice da TR, mas não é igual ao índice do IPCA. Então o voto dele era ruim por causa disso e era horrível por causa da modulação de efeitos de 2025 em diante. Então, meu amigo, calma, voto do Barroso não foi procedente. O Barroso ele teve esse amargo, né, ao declarar que falou, eu inclusive fui voto vencido e declarou a tese vencedora. Tá. Agora, parece simples, né? É um parágrafo de texto. Né? Algumas palavras aqui, não é possível que a gente não entenda isso. Mas no direito, pessoal, cada frase, cada palavra pode mudar totalmente o sentido. E é isso que eu quero que você entenda. Essa, eu vou deixar em negrito, ó. Com atribuição de efeitos ex nunc. Poxa, peraí, o professor acabou de falar sobre isso. Ex nunc é que não retroage, então não volta para trás. Então é uma decisão que vai valer daqui para frente. Tá. Mas aí que tá. Aí que tá. Quando nós puxamos aqui uma decisão do STF, pessoal, temos aqui, ó, modulação de efeitos, né? Modulação de decisão, isso aqui no tributário, modulação da lei das ADIs, modulação temporal do STF, o STJ aplicando do STF. Então temos em várias formas. É no trabalhista, é no tributário, é no penal. Beleza. O que interessa para a gente é em sede de ADI, né, ação direta de inconstitucionalidade. Não é exatamente a mesma modulação de efeitos num recurso extraordinário. Tá? Então, se você está acompanhando a revisão da vida toda, tem relação, mas não é a mesma. Então, eu trouxe aqui um julgamento, estou no site do STF, estou no site do STF, tá? O próprio site do STF, tratando aqui de uma ADI, tá? Então, a mesma natureza processual da correção da FGTS. Vamos lá. ADI. Embargo de declaração, acolhidos em parte, modulação de efeitos da decisão, atribuição de efeitos ex nunc. Ô, professor, eu ouvi ex nunc lá na correção do FGTS. Estou vendo aqui de novo. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração e determinou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que a decisão produza efeitos ex nunc. Então, para você falar, meus amigos, que essa decisão vai valer daqui para frente, sendo que o pedido era para valer desde sempre, então você precisa de 2/3 dos ministros. Digita assim, quórum, STF, ministros, modulação de efeitos. Pronto. Né? A Lei 9.868 de 99, uma lei que trouxe essa ferramenta de modulação de efeitos, previu expressamente a possibilidade de modulação de efeitos, estabeleceu um quórum de 2/3, 8 ministros, para que fosse possível a modulação pelo STF. Então está aqui, qual o quórum necessário, quantos ministros são necessários, então, para fazer modulação de efeitos? 2/3, 8 ministros de 11. E aí que está. Cadê esses 8 ministros? Porque aqui, na decisão, juntou a maioria. Beleza, o tribunal por maioria. Mas o que é maioria? 6/5. Modulação. Então, esse 6/5, pessoal, eles poderiam votar. Agora é o IPCA. Beleza. Isso, 6/5 basta. Não precisa de 8 para isso. A diferença está. Se você quer, o pedido inicial, lá, na petição, vamos supor, você quer o pedido inicial lá quando entraram com a ação, lá em 2013, 14. Vamos supor que esse aqui era a petição inicial. Na petição inicial, pessoal,
não está pedindo para que seja feito o pedido só daqui para frente. A petição inicial ela fala desde 99 para frente. Ok. Então, se o STF ele quer julgar de acordo com o que foi pedido na inicial, 6 ministros bastam. Então, tá, maioria, 6-5, beleza. 6 ministros, tá, beleza. Vai ser o IPCA, ó. Garanta no mínimo o IPCA. Só que para os ministros modularem, ou seja, decidirem não de acordo com o que estava sendo pedido na inicial, mas sim de acordo com o que eles quiserem construir aqui ao longo do processo, eles podem. Mas aí já requer esses 2/3 aqui da lei de 99. O fato do FGTS e dessa lei surgirem em 99, isso aqui é só uma coincidência. Isso aqui realmente não dá para falar que foi por causa disso. Não. Não confundam as coisas, tá? Agora, foca nisso aqui. Quórum de 2/3, 8 ministros, pessoal. Precisa de 8 ministros para você falar que é daqui para frente. Se você está acompanhando a revisão da vida toda, você está vendo nas ADIs 2110 e 2111 algo parecido. Né? Os ministros querendo declarar, querendo julgar para trás. Só que aí que tá. Na revisão da vida toda, o pedido era diferente. O pedido se inverteu. O STF tinha já julgado em dezembro de 2022 favorável, e depois ele quer alterar a jurisprudência. Então, a modulação de efeitos lá na revisão da vida toda, o quórum necessário também, 8 ministros, mas isso se ele quiser julgar para trás, porque o pedido não era desde sempre esse novo pedido. Tá difícil de entender? Pensa assim, ó, na correção da FGTS, o pedido desde 99 até hoje. Tá, isso eu entendi, professor. Então, se o STF falar sim ou não para o pedido, basta 6 ministros. Agora, para o STF falar sim, mas vai valer só daqui para frente. Sim, vírgula. Então, qualquer vírgula que o STF quiser colocar no pedido, ele precisa dos 8 ministros. Vocês entenderam? Assim como na revisão da vida toda, a manobra que está sendo feita, eu vou fazer um vídeo só sobre a revisão da vida toda, mas só para você entender que é um pouco diferente. Que na revisão da vida toda, é se o Barroso quiser que essa decisão das ADIs valha anteriormente, é que aí ele vai precisar de 8 ministros. É uma situação semelhante, mas num aqui está ajudando os trabalhadores e na outra está prejudicando os trabalhadores. Tá? Então, resumo da ópera. Isso aqui foi uma aula completa, pessoal. Isso aqui a gente leva um semestre para ensinar, para colocar a cabeça do aluno, né? Modulação de efeitos, declaração de inconstitucionalidade. Isso aqui é um tema extenso. Eu estou tentando trazer sem juridiquês para vocês. Por isso que eu estou fazendo os vídeos explicando cada vez mais. Então, se fosse para decidir sim ou não, é 6 ministros. Agora, para colocar uma vírgula, sim, mas vai valer só efeito ex nunc, tá aqui, ó. Precedente do próprio STF nessa ADI. É de 2021. Tá, pessoal, mas isso aqui é um precedente. O STF funciona nessa forma de precedentes. É só para assim como tem vários, tem vários outros, entendeu? Modulação de efeitos, tá? Tem, modulação de efeitos, tá? Eu quis trazer um exemplo que bate de frente aqui, é uma ADI, é um efeito ex nunc, mas precisou do quê? Precisou de modulação de efeitos, de modo que essa decisão produza os efeitos ex nunc. Então vai precisar de 8 ministros fazer essa declaração. Tá certo, pessoal? Por isso que não acabou. E fica essa lacuna, essa dúvida, que deve ser remediada no julgamento dos embargos de declaração. Aí não é possível. Será que nenhuma das partes vai entrar com os embargos na ADI? Ou vai? Porque ficou essa lacuna. É aí que tá. Só que, de qualquer forma, prazo para embargos de declaração ainda não abriu. Precisa da publicação do acórdão para correr esses prazos. Mas ficou clara essa lacuna. Tá, quer fazer valer daqui para frente? Precisa de 8 ministros. E os atrasados? Qual o índice dos atrasados? O STF já decidiu em 3 oportunidades que ele declarou a inconstitucionalidade da TR, ele já falou, às vezes, daqui a tal data até tal data é um índice, aí antes é outro índice. Então, e aqui, na correção do FGTS? Vai ser IPCA
de 99 até hoje, ou vai ser IPCA daqui para frente e antes vai ser outro índice? Qual a resposta para isso, STF? É isso que a gente quer saber. E a AGU, que se manifestou pelo pagamento dos atrasados, cadê a manifestação do STF sobre isso, pessoal? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil você dar crédito a uma decisão que os ministros ficaram uma tarde inteira discutindo, e tudo bem, tá certo, mas não chegaram a uma solução final. Então, fica difícil. Você tira um dia inteiro para julgar e na hora que julga, você ainda não dá essa resposta final que os brasileiros tanto querem. Ficou dúvidas? Eu imagino que sim. Então, vou fazendo mais vídeos mais curtos, tá? Tô fazendo vídeos aí até 15, 20 minutos no máximo, porque o brasileiro tá com memória curta, né? É só tic-teco, não sei o que, vídeo de 30 segundos, é o dedo nervoso aqui que quer ficar passando vídeo para cima, né? Nossa geração inteira está doente, só consegue ver vídeos curtos, a gente não retém mais atenção, mais de 1 minuto. Eu incluso, tá? Não tô apontando o dedo, não. Eu incluso também. A gente tá com a atenção curta, pessoal. A gente não... Nem quando envolve... eu tenho 20 mil de atrasados, eu tenho 40 mil, eu tenho 60 mil. Nem quando envolve dinheiro a gente consegue focar num vídeo por mais de 5, 10 minutos, né? Eu incluso, tá? Não tô apontando o dedo, não. Tá todo mundo aqui com a atenção curta. Então a gente precisa trabalhar isso. Mas de qualquer forma eu vou fazendo vídeos mais curtos. Deus te abençoe grandemente. Vamos juntos, pessoal! E até a próxima!